Boa tarde, gente. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, fiel para toda a vida, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Curte a live, gente, compartilha. Sejam bem-vindos à glória de Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Deus é fiel. Grande é o Senhor. Deixa seu pedido aí de oração. Finalzinho aqui da live tá orando. Deixa seu pedido de oração aí. Tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Gente, tô muito feliz de ter batido 3K, né? Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. E eu só tenho 2 meses aqui, né, gente, na plataforma do TikTok. E já 3K, né? Glória a Deus por isso. Comecei a fazer live tem alguns 2 meses, né? 2 meses e meio. E às vezes dá para entrar, às vezes não. Mas falando da palavra de Deus, falando ensinamento da Bíblia, né? Orando pelas pessoas, orando por pedidos, né, específicos aqui que pessoas trazem na live. E é isso, né? Glória a Deus por isso. Estou muito feliz de verdade. Feliz mesmo. Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel. Glória a Deus por isso. Amém, gente? Curte a live, compartilha. Deixa seu pedido de oração, que no finalzinho da live eu estou orando. Tá bom? E vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Deus é fiel, né? Todo o tempo. Vamos orar, gente, para poder estar depois ministrando a palavra. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento. Deus, eu te louvo, eu te glorifico. Eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre, Senhor. Eu sou grata a ti, Deus, pela vida. Eu sou grata a ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu te peço, por cada vida que aqui está, Deus, que elas venham alcançar a misericórdia, a graça, e alcançar, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um. Que eles venham entender qual é o propósito do Senhor na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, vocês não dão assunto não, tá? Pelos fundos, né? O pessoal aqui conversando. Mas é isso aí, né? Glória a Deus. Eu peço mais uma vez, curte a live, compartilha. Ajuda, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá um sinal, gente. Dá um glória, dá um oi. De onde vocês falam. Da onde vocês estão falando. Vamos lá para o Salmo 61. Quem me acompanha aqui sabe, né? Nós estamos fazendo uma jornada dos Salmos, livro de Salmos. Nós começamos lá no 20 e nós já estamos no 61. Acho que é 61 mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. É 61 mesmo, né? Hoje... Não, gente. Hoje é 62. O 61 eu trouxe aqui, né? Ontem ou anteontem, né? Ontem também trouxe uma palavra aqui lá no Mateus capítulo 5 e foi uma bênção para a glória de Deus, né? Hoje é o Salmo 62. Curte a live, gente, compartilha, deixa seu pedido de oração. Eu vou estar orando no finalzinho da live e vai dar tudo certo, tá bom?
em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Não há outro além de Deus. O Senhor é o único Deus, o nosso Deus. Aleluia. Aí vamos lá, ó. Salmo 63 fala assim, ó. Não, 62. Exortação a que se confie somente em Deus. Davi exortando o povo para confiar somente em Deus. Eu também nessa tarde, né, eu te dou um conselho. Eu te dou um ensinamento. Só podemos confiar em Deus. Em Deus. Porque Ele não falha. O homem falha, mas Ele não. Por mais que às vezes você tenha que confiar no homem também, tá, gente? Mas se você colocar sua confiança total no Senhor, Ele é o único que pode te ajudar. Leonilde, obrigada por seguir, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, a irmã aqui. É aquele negócio de batalha, né, gente? Chamando aqui, eu não vou aceitar, não, porque eu não mexo com esse negócio de batalha. Por mais que a plataforma do TikTok exige isso, eu não consigo fazer isso. Coisa minha, nada contra quem faz, mas eu não sou esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, gente. Salmo 62, exortação a que se confie somente em Deus. Salmo de Davi para o cantomor sobre Jedutum. Nossa, são uns nomes difíceis, né, gente? Mas vamos lá, vai dar tudo certo, ó. Verso 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Davi declarando a Deus isso, né? Verso 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Olha o verso 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Verso 4. Ele somente consulta como hão de derribar da sua excelência. Deleita-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Verso 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Verso 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa. Não serei abalado. Verso 7. Em Deus está a minha salvação, e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Verso 8. Confiei nele, ó povo. Em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Verso 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Verso 10. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Verso 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes, e a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. E aqui finaliza, né? Vai até o verso 12, Salmo 62. Antes de estar começando a ministrar esses salmos, gente, vamos falar um pouco de Davi. Davi era um homem que passou muita coisa. Se você for ler ali o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver o tanto que Davi foi traído. Ele foi traído pelo seu pai, pela sua família, pelos seus irmãos, né? Rejeitava ele, não gostava dele, tudo diante da história, gente, a gente vê isso.
A história nos dá respaldo de falar isso. Depois, Davi se torna rei, né? Escolhido ali por Deus, ungido através do profeta Samuel. E aí Davi enfrenta muitas guerras com Saul e com muita gente, né? Com outras pessoas também. Depois, Davi se torna rei. Aí Davi casa, né? Com a filha de Saul. Aí também tem a história toda ali. A menina, a mulher ali, tudo indica que não gostava dele o suficiente, né? Porque não quis fugir com ele. O sogro dele, né? Que era o rei Saul, queria matá-lo, mandava matar ele e virava aquela guerra na vida de Saul. E eu creio, quando ele fez esses Salmos 62, porque os Salmos são canções em formas, orações em formas de canções, entendeu? Canções, né? Orações em forma de canções. Davi louvava, mas era forma de oração, falando com Deus, invocando o Pai, invocando o Senhor por misericórdia. Então, em tudo indica que ele estava falando sobre isso. Ele foi muito traído. Ele foi muito rejeitado. Davi passou por muitas coisas, gente. Foi muito julgamento, muito apontamento. Era muita inveja de Davi. Era muito ciúmes, né? Se você for ler a história, quando eles iam para a guerra, para quem não sabe, né? Davi era um homem de guerra. Aí as mulheres foi cantar, né? E falou assim: Saul matou milhares e Davi 10 de milhares. E aí o rei Saul pegou uma raiva, uma ira, uma inveja de Davi por causa disso. Por causa que as mulheres cantaram dessa forma. O povo, no geral, cantou dessa forma. Então, gente, era muita coisa acontecendo na vida de Davi. E Davi amava muito a família de Saul. Amava a vida também de Saul. Só que Saul não gostava dele. Eu já trouxe, né, uma ministração aqui lá no 1 Samuel falando sobre isso. Que às vezes nós temos amizade que a gente gosta muito, ama muito, mas a pessoa não tem a mesma reciprocidade. E Davi viveu isso na pele, gente. Então, com certeza, esse Salmo 62 é por causa disso. Olha para você ver. Aí ele começa: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Até aí, tudo bem, né? Ele está falando que espera em Deus, que só Deus é a salvação, amém. Todos nós cristãos, conhecedores da palavra, sabemos que é a verdade. Olha o verso 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Você está vendo como é que ele está declarando isso? Porque realmente Davi foi muito abalado. Não só fisicamente, né? Eu acho que fisicamente não foi tanto, porque ele era homem de guerra, então ele estava preparado para isso, né? Para guerrear, para lutar. Mas Davi também foi abalado o quê? Emocionalmente, né? Por causa ali que a sua esposa não ficou do seu lado, por causa da sua própria família ali, né? O seu sogro, enfim, o povo no geral levantando um monte de conversa aí contra Davi e aquela bagunça danada. Então Davi, ele sofreu muitas guerras interiores, né? Da mente também, muitos pensamentos, né? E olha pra você ver. Olha pra você ver. Obrigado, viu, Girondi, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Verso 3. Até quando maquinareis, gente, meu Deus. Até quando maquinareis o mal contra um homem? É uma pergunta, né? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Tipo, Davi tá assim: gente, pra que você está aí só prestando atenção em matar pessoas, matar homem, né? Porque eles eram homens de guerra, então a vida deles era fazer isso mesmo, gente. Ele era guerreiro, e não só ele, né? Mas muitos ali, preparados para isso. Eu tava ali falando isso, né? Ó. Olha o verso 4. Ele somente consulta como o hão de derribar, tipo, você só fica preocupado com isso, como é que eu vou matar, como é que eu vou dar o golpe, como é que eu vou dar
a espadada, enfim, você só fica preocupado com isso, né? Ó, ele somente consulta como um de derribar da sua excelência, deleita-se em mentiras, fica um mentindo pro outro, né? Com a boca bendizem, tipo, perto do outro fala bem, né? Mas fora, mas nas suas entranhas maldizem, tipo, quando dentro do seu coração você fala mal de mim, povo. É tipo isso que eu tá falando, gente. Tipo assim, perto de mim vocês falam que eu sou bom, né? Que eu sou gente boa e tal. Mas fora de mim vocês falam que eu sou uma péssima pessoa, que eu sou um homem mau, que eu sou um rei que não vale nada. Tipo assim, né? Quantas vezes também não acontece isso conosco, né? A gente não conhece, gente, coração de ninguém. A minha mãe falava, né, quando ela era viva, que coração dos outros é terra que ninguém vai. Mas claramente eu uso a Bíblia, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e ele é mais corrupto do que todas as coisas. Então ninguém conhece o coração mesmo, não, só Deus. Por isso que o Senhor fala, eu não olho a aparência, ele não olha o que está por fora de nós, mas ele olha o que está dentro, né? Que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. O Luiz aí chegando de novo, né? Muito obrigada, viu, irmão, pela força, de verdade mesmo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aí, continuando, né? Ó, o verso 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Davi estava cansado, gente, de fazer amizades, e amizades mudarem, né? E não é diferente de nós. Nós também, muitas das vezes, tem gente que você vai conversar e fala, não tem amigo, não tem amiga. Eu também não tenho, gente. Eu tinha, até ano passado, muitas amizades, mas de uns 6 meses pra cá, ou 7, se eu não me engano, sumiram tudo. Algumas casaram, algumas foram embora, mas tudo mudou. Tipo, não é mais a mesma coisa. Algumas declararam guerra mesmo, falaram que não queria mais a minha amizade, que eu não prestava, que eu não valia nada. E eu falei, misericórdia, do nada assim, pessoas que não é um ano de amizade não, gente, são 10 anos. Tem pessoas que foram criadas comigo, que nasceu ali, né, brincando. Eu ia na casa delas, elas iam na minha casa, e a gente até dormia junto, tomava banho junto, e era aquela coisa de irmãos mesmo, de irmãs, entendeu? Mas acabou tudo. Então, às vezes você tem passado por isso também, não sei, né, quem tá aqui na live, tem passado por isso também, perdido muitos amigos, muitas amigas, mas eu quero liberar uma palavra do céu nesta tarde para cada um de vocês que estão aqui. Deus é o único que pode te entender nesse processo. E ele fala, você não pode ter amigo, você não pode ter amiga, mas eu estou pronto para ser amigo seu, em nome de Jesus. Você vai ver o próprio Deus falando que era amigo de Moisés. Por que Deus não pode ser meu amigo? Por que Deus não pode ser o seu amigo? Então, gente, tudo depende da nossa dedicação, do nosso relacionamento com Deus, da nossa disposição para Ele também. Porque Ele também não vai ser amigo de quem não dá bola para Ele, com quem não tá nem aí, quem não lê a palavra dEle, quem não ora, quem não busca, quem não faz nada para mudar, né? Relacionamentos, independente de amizade, amorosos, tem que ter tempo, exige o tempo meu, o tempo seu, e glória a Deus por isso, né? Deus é fiel, Deus é grande, Deus é maravilhoso. A irmã de novo, gente, aqui me chamando para batalhar, né? Acho que é esse negócio. Eu nunca fiz isso e eu pretendo não fazer até a plataforma do TikTok me deixar aí, porque a plataforma do TikTok ela exige isso, mas vamos assim mesmo, caminhando com devagarzinho, mas vai dar certo em nome de Jesus, né? Oh, meu Deus. Vamos lá, ó. Verso 7. Não, verso 6 agora, né?
Só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. Verso 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Ele estava declarando, Senhor, eu fui abandonado, tipo, né? Vamos supor que ele falou assim com Deus, né? Vamos imaginar aqui, tá, gente? A Bíblia nunca fala para você não pode imaginar. Você pode imaginar, você não pode falar que tá na palavra. Mas vamos imaginar aqui que o Saul também falou, né? Pai, eu tô cansado. Eu sei, eu fui traído pelo rei Saul, eu fui traído. Eu sempre fui rejeitado da minha família, Deus. Eu sempre fui essa pessoa que ninguém gostava de mim, ninguém gostava da minha amizade, ninguém gostava da minha presença. Mas o Senhor sabe do meu coração, Pai. O Senhor sabe que eu sou um amigo fiel. Se a pessoa, né, tiver ali uma amizade comigo sincera, ela vai ver que eu sou diferente. Às vezes, né, gente, acontece assim conosco. Tem gente que fala assim, nossa, eu achava você tão metido, tão metida. Às vezes te julga pela aparência, né? Quantas pessoas já falaram isso comigo? Nossa, eu te achava assim, aquela pessoa mais chata, só de olhar pra sua cara. E eu falava, sério. E depois que elas, com o tempo, né, conversando comigo, via que eu era mó de boa, que eu era a pessoa mais legal, né? E aí, muitas das vezes, nós também julga alguém, nossa, que fulano estranha, nossa, que fulano estranho, nossa, eu não gostei daquela cara, né? Tem hora que, infelizmente, gente, por mais que você não quer pensar isso, às vezes você sente, por mais que depois você pede perdão a Deus, às vezes você bate o olho em alguém e não gosta dela de cara, mas isso não é legal, sabe? A gente não pode julgar ninguém pela aparência, e sim, nós temos que conhecer a essência da pessoa, os frutos dela, se a pessoa realmente é aquilo que você está imaginando e pensando, entendeu? Não podemos julgar assim de cara, né? E nós peca se a gente fazer isso, tá bom? Por isso que precisa pedir perdão a Deus, até mesmo se você pensou ou imaginou alguma coisa do tipo. E não é diferente, alguém também vai olhar você na rua e vai imaginar, pensar alguma coisa também que acha que você não é legal, acha que você não é bacana, acha que você é uma pessoa chata, enfim. Não vai muito com a sua cara ali só de ver você, né? Tipo, a primeira vez que te viu, tipo, não foi com a cara daquela pessoa. Tipo isso, entendeu? O irmão Luiz aí concordando, né? A Regila, Regilânia. Ô, irmã, me perdoa se eu errei seu nome, mas eu acho que é isso mesmo, né? Regilânia. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, viu, irmã? É verdade mesmo. É assim, né, irmã? É verdade. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar com a palavra aqui, ó. Quase finalizando, tá, gente? Olha o verso 9. Não, verso 8. Confiai nele, ó povo. Estou falando que você que tá pregando pro povo. Em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Sabe quando ele fala aqui, gente? Derramai perante ele o vosso coração. Derramar o coração para Deus, gente, derramar o seu coração diante de Deus, gente, vai além de você conversar com ele. Derramar o teu coração diante de Deus, gente, é você ser uma pessoa assim, sabe aquele melhor amigo? Eu não sei se você já teve um dia, ou aquela melhor amiga, não sei se alguém aqui teve, ou mas aquela pessoa que você gostava muito, sabe? Sua tia, sei lá, que você desabafava, ou até mesmo sua mãe, né? Ou, enfim, algum irmão seu, né? Pega isso como exemplo. Sabe aquela pessoa que você fica à vontade, que você não finge, tipo, não é que fingir, mas você não fica ali totalmente tranquilo para ser você, né? Quando você conhece alguém estranho mesmo, você se comporta diferente, às vezes você não sorri muito, às vezes você não fala muito, né? Mas com a pessoa que você tem intimidade, misericórdia, converseiro, né? Ri toda hora, sorri toda hora um pro outro, e aquela coisa assim maravilhosa, né? Para quem já teve amizade assim sinceras, né? É gostoso de estar na presença de alguém que você pode ser você mesmo, ser você mesma, né?
Então, gente, Davi, quando ele fala derramar o teu coração em Deus, é isso. É você sentir a vontade na presença de Deus. Não é quando você, sei lá, tá ali sentado, ou deitado, ou de pé, ou joelhado, fica travado, ou travada não, entendeu? Derramar o seu coração diante de Deus é você ficar à vontade. Entende? É você sorrir, é você chorar, é você desabafar, é você ser sincero, é você falar o que você pensa, entendeu? Porque Deus vai te ouvir. Deus não é aquele cara mau, aquele cara duro. Deus não é nada disso, gente. Deus é o Senhor. E Ele conhece nós muito mais do que nós mesmos. Então, não fica aí achando assim, não, para entrar diante de Deus, a gente tem que entrar todo travado, como se Deus não conhecesse a gente por dentro, né? Mas Deus conhece a gente por dentro. Não tô falando, gente, que é chegar na presença de Deus, desdenhar, ficar ali achando que Deus é o seu parceiro, sua parte, né? Nada disso. Nossa, é meu parceiro, é meu mano. Não, Deus é o seu Senhor. Deus é o seu dono. Deus é aquele que te salvou, te criou, te formou desde o ventre de sua mãe. Pronto. Mas você precisa ter um relacionamento com Ele onde você possa sentir à vontade, em nome de Jesus. Olha o verso 9, ó. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada, tipo de classe alta, né, ricos, são mentira, pesados em balança. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Por que Davi tá falando isso aqui, gente? Não significa que todo pobre é assim ou que todo rico é assim, não. Ele tá declarando algo aqui que ele presenciou, que ele viu. Davi era o rei, gente. Então Davi não sentava só com aquela pessoa de classe baixa, mas Davi também via tudo que é tipo, sentava na mesa de pessoas mais ricas ainda, porque ele também era um cara rico, né? Davi era próspero, enfim. E eu tava falando que tudo nessa terra é vaidade. Quando você for ler o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, Eclesiastes e Cantares, né? Que é os 2 livros de Salomão. Provérbios, na verdade, 3 livros, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares também foi Salomão que escreveu, tá, gente? Então você vai ver ali, quando ele chega lá no Eclesiastes, ele vai falar que tudo é vaidade. Quando ele já tá farto de dia, que já tá bem mais velho, né? O Wilson aí, obrigada, viu, por seguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quando você vai ver que tá ali idoso, gente, meu Deus, Salomão, Jesus. Aí você vai ver que ele falou que tudo é vaidade. Por quê? Porque ele experimentou tudo. Se for ver ali também, a Bíblia fala que ele teve 900 concubinas, tipo mulheres, né? Olha pra você ver que loucura. Sério, gente. Naquele tempo o homem podia ficar, casar ali, né? Pegar, tipo, pra cuidar várias mulheres. Não que Deus aprovava isso, tá? Deus nunca aprovou o segundo casamento, né? Que hoje tem uma lei já, é bigamia que fala, né? Não sei, acho que é isso mesmo. Mas Deus nunca agradou disso, gente. Para Deus é uma mulher só e pronto. Quando eu colocava outra, já dava aquele problema todo, você via a bagunça que dava. Você vai ver a história de Penina e Ana, você vai ver a história de Ana que vai mandar a sua serva deitar com Abraão, né? A Agar. Então você vai ver confusão quando tem 2 mulheres. Você vai ver confusão ali também de Jacó com 2 mulheres, a Leia, né? Ou Lia, que fala, e Raquel. Então nunca foi da parte de Deus ou da vontade de Deus eles escolhessem 2 mulheres ou mais. Mas Salomão experimentou tudo na vida, gente. Ele teve mais de 900 mulheres. Aí no final da sua vida ele já estava bem de idade e eu estava falando assim que tudo era vaidade. Que se ele pudesse voltar lá quando ele era mais novo, quando ele tinha aquele tempo lá que ele pedia o pai sabedoria, ele não tinha feito o que ele fez.
Porque aí ele reclama, né? E você vai ver ali no livro de Eclesiastes o tanto de lamúria dele. Ele fala que depois que a pessoa morre, fica pro outro, o fardo lá, tipo, você trabalhou, né? Teve seu cansaço, vai ficar, tipo, pro seu filho ou pro seu neto, enfim. E ele ali reclamando de tudo e falando, nossa, pai, tudo é vaidade, vaidade é vaidade. Tipo, pra que esse palácio grande, pra que essas riquezas demais, pra que essas mulheradas? Com certeza, gente, ele falou isso com Deus também. Então, gente, você vai ver ele reclamando disso. E ele era um homem sábio. Tá vendo que um homem sábio também, ele pode ter suas recaídas, ele pode ter as suas, tipo, tropeçou, né? Ele tropeçou também, gente, entendeu? O Wilson aí glorificando o Senhor, né? Amém, viu, irmão? Então vamos lá, ó, continuando. 10. Não confieis na opressão, nem vós desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. A Bíblia já vai falar, né, gente, que o dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é raiz de males. Então, quando você ama o seu dinheiro, quando você ama o que você tem, suas posses, né, as suas regalias, você se torna uma pessoa que já está longe do quê? Daquilo que é agradar o coração de Deus. Então ele está falando, ó, não confiais na opressão, nem vos desvaneçais. Tipo, não fica aí toda assim, né, com a cabeça, nossa, eu tô ficando rico. Oh, glória, tipo assim, né? Não fica dessa maneira. Ó, na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Tá vendo? A gente não pode pôr o coração nosso quando a gente tá melhorando de vida. Por mais que vai te dar um certo prazer, né? De falar, nossa, eu tô conseguindo, nossa, glória a Deus. Mas não coloca o teu coração nisso, não. A Bíblia fala, onde tá o teu coração, ali também tá o teu tesouro. Então, você não pode colocar o teu coração no tesouro da terra, mas você tem que colocar o teu coração no tesouro do céu, tá bom? Porque se você coloca o coração seu no tesouro da terra, a traça vai comer e a ferrugem vai acabar com ela. E Deus fala, né? Que a primeira coisa é o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, que com certeza é isso aí também, né? É você trabalhar e ter o sucesso ali do seu trabalho. Mas não coloque o teu coração nisso, tipo, só fica focado em ganhar dinheiro, em trabalhar demais para ter, e esquecer também do que você foi chamado, do que Deus te chamou para fazer na terra, tá bom? As coisas têm que andar com ordem e com decência. Espero que você esteja entendendo, gente. Dá um sinal aí que tá entendendo a palavra, amém? Olha lá, ó. Vamos pro verso 11 e 2 para nós finalizar, para a gente estar orando. Olha o verso 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes e ouvi. Falou 2 vezes, tá vendo? O Wilson aí falando amém, né? Que o poder pertence a Deus. Ele já tinha falado isso para Deus. Uma coisa disse Deus 2 vezes e ouvi. Que o poder pertence a Deus. Ele falou, uma coisa disse Deus. Vamos lá, gente. Vamos interpretar isso aqui com calma. Vamos lá. Uma coisa disse Deus. Pronto. Deus disse alguma coisa. 2 vezes e a ouvi. Então não foi Davi que falou aqui, tá vendo? Tá vendo como é que a gente tem que ler a Bíblia e interpretá-la? Ó, uma coisa disse Deus. Pronto. Tem uma vírgula. Depois, ó. 2 vezes a ouvi. Tipo, eu ouvi de Deus. Davi falando, eu ouvi de Deus 2 vezes. Que o poder pertence a Deus. O próprio Deus falou com ele, ó. Você é rei, você subiu na vida, você tava lá cuidando de ovelha lá no pasto. Não era nada, tipo, todo mundo tava te rejeitando, até a sua família ali não trouxe você pra mesa, né? Pra comer ali junto com o profeta Samuel, tanto que depois Samuel tava em escolher um dos filhos lá, mas Deus falou, não, você tá olhando a aparência, eu olho o coração, ele não tá aqui. Aí mandou chamar ele de novo, chamar se tinha mais filho, aí falou que tinha. Ele tava lá no pasto cuidando das ovelhas.